Oi, tudo bem? O Senhor Jesus, certa vez, começou a profetizar sobre o final dos tempos. Ele disse que Deus viria trazer justiça e juízo sobre toda impiedade e maldade sobre a terra. Mas ele disse que antes desse dia acontecer, desse tempo acontecer, em toda a terra, haveria alguns sinais, que seriam precedidos como terremotos, maremotos, falsas profecias, falsos cristos. E ele disse uma coisa bem interessante, ele disse que no final dos tempos também as pessoas ficariam num estado de embriaguez, envolvido, como se tivesse embriagada, mas embriagada sem beber uma gota de álcool, né? Porque o problema aqui não é o álcool, a bebida. É lógico que uma coisa não anula a outra, mas o que Jesus está falando aqui não é se embriagar de bebida. Estar embriagado, Jesus está falando dos efeitos da bebida. As pessoas iam parecer como se estivesse bêbada, fora da sua razão, fora do seu ser. Ele diz aqui, em Lucas 21, verso 34, ele diz assim: e olhai por vocês, para que não aconteça que os vossos corações se encarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e vinha sobre vós um tempo de improviso naquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Ou seja, esse estado de espírito, que as pessoas iriam estar fora de si, sair da sua razão e vivendo por aí como se estivessem embriagadas, como se estivessem empapuçadas de glutonaria e se ocupando com as coisas dessa vida. Então, Jesus está falando dos efeitos dessas coisas. Se preocupar. O que é se ocupar? Se preocupar. Você se ocupar trabalhando, para pagando as suas contas, para honrando as suas coisas, para dando uma melhor qualidade de vida para a sua família, isso não é errado. O que Jesus está falando aqui não é isso. O Senhor Jesus está falando de você preocupar com os marketing deste mundo, com os padrões deste mundo, o padrão de beleza deste mundo. Eu tenho que chegar naquele padrão de beleza, eu tenho que chegar naquele padrão de riqueza, e se preocupar com essas coisas e abandonando as coisas principais, que é orar, que é se chegar mais a Deus, que é vigiar, que é se edificar espiritualmente. Então o Senhor Jesus está falando nesse estado de espírito que ia vir sobre como um laço nos filhos dos homens. Ele diz assim, vigiai, pois em todo o tempo orando, para que sejais havido por dignos de evitar todas essas coisas, que onde acontecer ele está de pé diante do Filho do Homem. E esse tempo, ou alguma parte desse tempo, está acontecendo hoje. Quantas pessoas vivem hoje como se estivessem embriagadas, fora de si, perderam a sair da sua razão, abandonaram o caminho do Senhor. Elas têm a Deus e temem a Deus ainda, mas a palavra de Deus já não é mais a prioridade para a vida delas. Mas os mandamentos do Senhor já não são tão valorosos assim para ela. Ela relativou todas essas coisas, está andando por aí embriagadas, embriagada sem bebidas, mas embriagada do espírito desse mundo, embriagada do marketing desse mundo, embriagada do que esse mundo oferece para elas. Então elas não estão mais na sua razão, elas saíram fora de si, como aquele filho pródigo. Pegou a herança do seu pai, foi para uma terra, ele saiu de si. Ali já não era mais ele na sua razão, era ele já vivendo já fora de si. Tanto é que quando ele se converte, ele acorda, ele desperta, e a palavra de Deus diz que ele caiu em si. Então tem muita gente que está fora de si, como bêbadas, como embriagadas, se dedicando à glutonaria e os efeitos delas, a querer, empapuçando, a orgias, a
amantes do prazer, mas não o prazer natural que nós temos e que Deus deu. Aquele prazer que é associado à libertinagem, à pornografia. Essas coisas. As pessoas ficariam num estado de espírito, que sairiam de si como embriagadas mesmo, e sairia aí tomando decisões na sua vida. Às vezes se separando, às vezes largando o emprego, às vezes saindo ali da sua comunidade cristã, e praticando tantas coisas, tomando decisões precipitadas, embriagadas, iludidas nesse mundo, com a mensagem desse mundo. É isso que Jesus está falando. Olha, vigiai, pois em todo o tempo, orando para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, sede sóbrio, sede sóbrios. Luta a boa luta e cumpre o teu ministério. O Evangelho pede para a gente ser sóbrios, sóbrio o tempo todo. Sóbrio, cuidado com a mensagem do mundo. Aqui em Romanos 12, o apóstolo Paulo fala assim: rogo vós, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ó, culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo não se conforma com essas coisas, não se molda as coisas desse mundo, mas apresentei os vossos membros em sacrifício vivo e agradável a Deus. Vigiai, como o Senhor Jesus disse, para que essas coisas não venham cometer vocês, e vocês possam estar naquele dia de pé diante do Filho do Homem. Não embriagadas, não iludidas, ludibriadas, apaixonadas com o marketing desse mundo, com a mensagem desse mundo. Mas trabalhando, orando, se apegando a Deus, cuidando da família, sede sóbrio, sabendo isso é para mim, isso não é para mim, isso eu posso, isso eu não posso, isso é evangelho, isso não é evangelho. Até aqui eu vou, até aqui eu não vou. O evangelho me ensina assim, não assim, então eu não vou. É isso que nós precisamos ter, tomar cuidado com os cuidados dessa vida. O evangelho, o espírito do evangelho, o evangelho em si, não nos ensina a não ser prósperos. Você pode, eu gosto de coisas boas também. O que eu combato aqui é pessoas usando a fé simples dos outros para se locopretar. Mas você ter uma casa boa, um carro bom, isso aí é digno. Digno é o obreiro do seu salário. Se o seu salário te dá condição para isso, glória a Deus. Eu gosto de coisas boas. O que a gente não tem nada a ver uma coisa com outra. A gente tem que se dedicar a essa vida. Mas não se ocupar, se preocupar como isso fosse tudo para a nossa vida. Como isso fosse a solução para a nossa vida. E se a gente não tiver isso, a gente não tem mais nada. Não, a gente tem Deus. A gente tem o Senhor. A gente sabe que isso aqui é passageiro. Então é essa palavra que eu quero deixar para o seu coração, para a sua reflexão hoje, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. Tome cuidado para que você também não seja picado por essa mosquinha azul. Que você não seja cometido desse estado de espírito de embriaguez e ande por aí como embriagada, como bêbado e bêbada, fora da sua razão, fora de si. E aí, às vezes, você, nesse estado, você começa a construir coisas, desconstruir coisas. Quando você fazer igual o filho pródigo, cair em si, você vai pôr a mão na cabeça e falar: o que eu fiz? O que eu perdi? Abandonei família, abandonei trabalho, abandonei a Deus, abandonei o meu ministério.
Porque a gente, quando cai, sai fora de si, como o filho pródigo saiu fora de si. É só ladeira abaixo. A gente começa a tomar decisões achando que a gente está tomando decisões espirituais, sábias, e muitas das vezes a gente está fazendo ao contrário. São decisões tolas e idiotas. Então a gente precisa vigiar. Sempre priorizar Deus. O segredo é se encher de Deus e priorizar Deus. E dar passo segundo Deus e caminhar conforme Deus. É essa palavra que eu quero deixar para você e para a sua reflexão hoje. Que Deus continue te abençoando e tendo misericórdia de todos nós em Cristo Jesus.